Uma história de amor proibido entre mundos diferentes, um segredo guardado e a descoberta que mudará tudo para sempre. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. A mansão dos Azevedo erguia-se imponente no alto da colina, suas janelas de vidro refletindo o sol do final da tarde como espelhos dourados. Luciele subia as escadas de mármore carregando uma bandeja de prata com o café da tarde. Seus passos eram silenciosos, calculados. 3 anos trabalhando naquela casa lhe ensinaram a ser invisível. Pedro Azevedo estava em seu escritório, debruçado sobre contratos que decidiriam o futuro de centenas de funcionários. Era conhecido no mundo dos negócios como o Imperador de Gelo. Implacável, frio, incapaz de demonstrar qualquer emoção. Mas Luciele conhecia um segredo que ninguém mais sabia. Por trás daqueles olhos verdes estava um homem ferido, marcado pelo abandono da mãe quando tinha apenas 8 anos. "Seu café, Sr. Azevedo", ela murmurou colocando a bandeja sobre a mesa. Pedro ergueu os olhos dos papéis e por um momento suas máscaras caíram. O olhar dele se demorou no rosto delicado de Luciele, nos seus cabelos escuros presos, de forma simples, na forma como ela olhava quando estava nervosa. "Luciele", a voz dele saiu mais rouca do que pretendia. "Sim, senhor. Feche a porta." O coração dela disparou. Nos últimos meses, esses encontros haviam se tornado mais frequentes. Olhares que duravam mais do que deveriam. Toques acidentais que deixavam suas peles em chamas. Conversas que aconteciam apenas entre eles. Ela fechou a porta com mãos trêmulas. Quando se virou, Pedro estava de pé, caminhando em sua direção com passos lentos, como um predador que cerca sua presa. "Não podemos continuar assim", ele disse, parando a poucos centímetros dela. "Eu sei", ela sussurrou, mas seu corpo traía suas palavras, inclinando-se imperceptivelmente em direção a ele. "Você não faz ideia do que causa em mim." Pedro ergueu a mão, tocando levemente o rosto dela. 3 anos. 3 anos te vendo todos os dias, fingindo que não sinto nada." Luciele fechou os olhos, permitindo-se por um momento esquecer das diferenças sociais que os separavam. Pedro era um milionário, herdeiro de um império empresarial. Ela era apenas uma empregada doméstica, filha de uma lavadeira que morreu quando ela tinha 16 anos. "Senhor Azevedo, Pedro", ele a interrompeu. "Quando estamos sozinhos, sou apenas Pedro." "Pedro." Ela repetiu seu nome como uma oração. "Isso é loucura. Se descobrirem, ninguém vai descobrir." Ele se aproximou mais, seus lábios quase tocando os dela. "Eu preciso de você, Luciele. Você é a única pessoa que me faz sentir vivo." Antes que ela pudesse responder, Pedro a beijou. Não foi um beijo gentil, foi desesperado, faminto, como se ele estivesse se afogando e ela fosse seu único fôlego de ar. Luciele se entregou completamente, envolvendo os braços ao redor do pescoço dele, permitindo que todos os meses de desejo reprimido explodissem naquele momento. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. "Isso não pode acontecer", ela disse, mas suas mãos ainda agarravam a camisa dele. "Já aconteceu", Pedro murmurou contra seus lábios. "E vai acontecer de novo." Naquele momento, o telefone tocou, cortando a tensão como uma lâmina. Pedro atendeu com relutância, e Luciele aproveitou a distração para se recompor, alisando o uniforme e prendendo os cabelos que haviam se soltado. "Sim, mãe", Pedro disse ao telefone, sua voz voltando ao tom frio e profissional. "Amanhã à noite, claro, estarei lá." Luciele sentiu o coração afundar. A mãe de Pedro, Dona Margarete, só ligava quando havia algum evento social importante. E eventos sociais significavam uma coisa: outras mulheres, da classe social adequada para o herdeiro dos Azevedo. "Há um jantar beneficente amanhã", Pedro disse depois de desligar, evitando o olhar dela. "Minha mãe insiste que eu vá." "Claro", Luciele forçou um sorriso. "É o seu mundo, Pedro. Eu entendo." "Luciele, preciso ir. A senhora Margarete chegará em breve."
E ela não gosta quando as coisas não estão em ordem. Ela se dirigiu à porta, mas Pedro a segurou pelo braço. Isso não muda nada entre nós, ele disse intenso. Não muda? Ela o encarou com tristeza. Pedro, você vai para um jantar onde conhecerá mulheres que podem ser apresentadas à sua família. Mulheres que podem se casar com você sem causar escândalo. Isso muda tudo. Eu não quero nenhuma delas. Quero você. Por quanto tempo? A pergunta saiu como um sussurro doloroso. Até quando você vai conseguir esconder o que sente? Até quando eu vou conseguir fingir que não estou apaixonada pelo meu patrão? Pedro ficou em silêncio. Ele sabia que ela estava certa, mas não conseguia encontrar uma resposta que não os machucasse. Eu preciso de tempo para pensar, ele finalmente disse. E eu preciso proteger meu coração. Luciele abriu a porta. Boa noite, Sr. Azevedo. Ela saiu deixando Pedro sozinho em seu escritório, com o gosto amargo da realidade. Lá fora, Luciele encostou-se à parede, pressionando a mão contra o peito, como se pudesse acalmar o coração que batia, descompassado. Pela primeira vez em 3 anos, ela considerou pedir demissão. Mas como poderia deixar o único emprego que lhe dava estabilidade? Como poderia abandonar o homem que, mesmo sem saber, havia se tornado o centro de seu mundo? Naquelas noite, Pedro ficou acordado até tarde, olhando pela janela de seu quarto. 3 andares abaixo, a luz do quarto dos funcionários ainda estava acesa. Ele sabia que Luciele também não conseguia dormir. No quarto pequeno que dividia com 2 outras empregadas, Luciele olhava para o teto, uma lágrima silenciosa escorrendo pelo rosto. Ela sabia que havia cruzado uma linha da qual não haveria volta. Amanhã, Pedro iria ao jantar. Conheceria alguém adequada para sua posição social, e ela seria novamente apenas uma empregada invisível. Mas o que ela não sabia era que Pedro havia tomado uma decisão. Ele não iria ao jantar. Por ela, ele estava disposto a enfrentar a ira de sua mãe e as expectativas da sociedade. Pelo menos era isso que ele pensava naquele momento. O destino, porém, tinha outros planos para ambos. O dia seguinte amanheceu cinzento, como se o próprio céu refletisse a tensão que pairava sobre a mansão dos Azevedo. Luciele acordou com os olhos inchados, tendo dormido apenas 2 horas. Suas colegas de quarto, Maria e Joana, já haviam saído para seus afazeres, deixando-a sozinha com seus pensamentos tortuosos. Às 7 da manhã, ela desceu para a cozinha para preparar o café da manhã de Pedro. Dona Carmen, a cozinheira-chefe, a observou com olhar preocupado. Menina, você está com uma cara péssima. Dormiu mal? Só um pouco de dor de cabeça. Luciele mentiu, concentrando-se em arranjar as torradas no prato da forma exata como Pedro gostava. Toma cuidado para não pegar no pé da senhora. Margarete hoje. Ela chegou ontem à noite mais azeda que limão verde. O coração de Luciele se contraiu. Margarete Azevedo era uma mulher de 60 anos, elegante e implacável, que tratava os empregados como mobília. Ela sempre desconfiou de Luciele, especialmente depois que notou como Pedro às vezes a observava. Luciele subiu até o escritório, como fazia todas as manhãs, mas desta vez suas mãos tremiam ao segurar a bandeja. A porta estava entreaberta e ela pôde ouvir vozes vindas de dentro. Pedro, você não pode me desapontar desta forma. Era a voz estridente de Margarete. Isabela Monteiro estará no jantar hoje. Ela é perfeita para você. Mãe, eu já disse que não vou. A voz de Pedro soava cansada, mas firme. E posso saber o motivo dessa teimosia? Você tem 32 anos, precisa se casar e me dar netos. Isabela vem de uma família tradicional, é educada, bonita e fria como um iceberg. Pedro a interrompeu. Igual a todas as outras que você me apresenta. Luciele hesitou na porta. Deveria voltar mais tarde. Mas antes que pudesse decidir, Margarete a viu. Entre, menina, e da próxima vez bata na porta antes de ficar parada aí como uma estátua. Luciele entrou, mantendo os olhos baixos. Pedro estava sentado atrás de sua mesa, os cabelos despenteados como se tivesse passado as mãos por eles várias vezes. Quando seus olhares se encontraram por um segundo,
Ela viu uma mistura de desculpa e determinação em seus olhos verdes. Deixe o café aqui e saia, ordenou Margaret. Na verdade, Pedro se levantou. Eu gostaria que Luciele organizasse meus papéis hoje. Tenho uma apresentação importante amanhã. Margaret estreitou os olhos, mas não disse nada. Saiu do escritório com passos duros, deixando um rastro de perfume caro e tensão. Assim que ficaram sozinhos, Pedro caminhou até Luciele. Não, vou ao jantar, ele disse sem preâmbulos. Pedro, não faça isso por minha causa. Ela sussurrou, ainda organizando os papéis com mãos trêmulas. Não é só por você, é por mim também. Ele segurou suas mãos, forçando-a a olhar para ele. Pela primeira vez em anos eu sei o que quero. E o que quero é você. E depois? Ela perguntou, lágrimas brotando em seus olhos. Mesmo que sua mãe aceite, mesmo que a sociedade não nos condene, você consegue imaginar uma vida comigo? Eu mal terminei o ensino médio, Pedro. Não sei conversar sobre arte ou política. Não sei me comportar em jantares elegantes. Você acha que isso importa para mim? Deveria importar. Ela se afastou dele. Porque quando a paixão passar, quando a novidade acabar, você vai olhar para mim e ver apenas uma empregada doméstica que não pertence ao seu mundo. Pedro ficou em silêncio por um momento, as palavras dela atingindo em cheio suas inseguranças mais profundas. Ele sabia que ela tinha razão em parte. Sua mãe jamais aceitaria, a sociedade os julgaria, e ele próprio às vezes se questionava se o que sentia era real ou apenas desejo proibido. Então é isso? Ele perguntou, a voz carregada de dor. Você já decidiu que não pode funcionar? Eu decidi que não posso continuar me machucando. Ela respondeu, enxugando as lágrimas. Pedro, por favor, vá ao jantar. Conheça a Isabela. Dê uma chance para uma vida normal. Naquele momento, a porta se abriu bruscamente. Margaret entrou como um furacão, seguida por uma jovem loira e elegante que só podia ser Isabela Monteiro. Pedro, querido. Isabela se aproximou com um sorriso perfeito, ignorando completamente a presença de Luciele. Sua mãe me contou que você não está se sentindo bem. Vim pessoalmente convidá-lo para o jantar. Luciele se encolheu, tentando se tornar invisível, mas Margaret não deixaria passar a oportunidade. Empregada, retire-se. Não vê que estamos tendo uma conversa importante? O tom desdenhoso de Margaret fez Pedro cerrar os punhos. Ele olhou para Luciele, que mantinha a cabeça baixa, e depois para Isabela, que o observava com interesse calculado. Claro, Isabela, ele disse finalmente, a voz saindo mais fria do que pretendia. Será um prazer acompanhá-la ao jantar. Luciele sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Sem levantar os olhos, murmurou uma desculpa e saiu rapidamente do escritório. Perfeito, exclamou Margaret. Isabela, querida, tenho certeza de que vocês dois vão se dar maravilhosamente bem. Pedro mal ouviu o resto da conversa. Sua mente estava com Luciele, imaginando a dor que ela deveria estar sentindo. Mas talvez ela estivesse certa. Talvez fosse melhor assim. Naquela noite, Luciele observou da janela do quarto dos funcionários, quando Pedro saiu vestido de smoking, impecável e distante. Isabela esperava por ele na entrada, deslumbrante em um vestido azul que custava mais do que Luciele ganhava em 6 meses. Que casal bonito, comentou Maria, que havia se juntado a ela na janela. Sim, Luciele concordou, engolindo a dor. Eles combinam perfeitamente. O jantar foi um sucesso do ponto de vista social. Isabela mostrou-se inteligente, charmosa e interessada nos negócios da família. Pedro cumpriu seu papel sendo cortês e atencioso, mas sua mente estava a quilômetros de distância. Você está muito quieto esta noite, Isabela comentou enquanto dançavam. Desculpe, questões de trabalho, ele mentiu. Sua mãe me contou que você é muito dedicado aos negócios. Admiro isso em um homem. Ela se aproximou mais dele. Talvez possamos nos conhecer melhor. Que tal jantarmos sozinhos amanhã? Pedro estava prestes a recusar quando viu sua mãe, observando-os com um sorriso triunfante. Todas as expectativas, toda a pressão social, toda a lógica, diziam que ele deveria aceitar. Seria um prazer,
Ele ouviu a si mesmo respondendo. Isabela sorriu vitoriosa, e Pedro sentiu como se estivesse assinando sua própria sentença de morte. Enquanto isso, na mansão, Luciele chorava silenciosamente em seu travesseiro. Ela havia tomado uma decisão. Na manhã seguinte, pediria demissão. Não conseguiria suportar ver Pedro construindo uma nova vida com outra mulher. Quando Pedro voltou do jantar, já passava da meia-noite. Ele subiu direto para seu quarto, mas parou diante da janela que dava para os quartos dos funcionários. A luz de Luciele estava apagada. Ele não sabia que 3 andares abaixo, ela estava acordada, olhando para o teto e se perguntando como seu coração poderia doer tanto sem literalmente se partir em pedaços. No dia seguinte, Luciele bateu na porta do escritório de Pedro com uma carta de demissão nas mãos. Mas quando entrou, encontrou algo que mudaria tudo. Pedro estava ao telefone e ela ouviu claramente ele marcando outro encontro com Isabela. Hoje às 8? Perfeito. Estou ansioso para te conhecer melhor, ele dizia sem notar que Luciele havia entrado. Ela deixou a carta na mesa e saiu sem dizer uma palavra. Pedro só viu a carta depois de desligar o telefone. Quando a abriu e leu seu conteúdo. Sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Correu atrás dela, mas Luciele já havia saído da mansão, levando apenas uma pequena mala com seus pertences. Ela não deixou endereço, não se despediu de ninguém. Simplesmente desapareceu da vida de Pedro Azevedo como se nunca tivesse existido. O que nenhum dos dois sabia era que naquele mesmo dia, uma pequena vida começava a se formar no ventre de Luciele. Um segredo que ela levaria consigo e que mudaria ambas as suas vidas para sempre. 3 semanas haviam se passado, desde que Luciele desapareceu da mansão dos Azevedo. Pedro tentou encontrá-la desesperadamente. Contratou detetives, procurou em todos os bairros pobres da cidade, perguntou a cada conhecido dela. Nada. Era como se ela tivesse se evaporado. Isabela, por sua vez, interpretava o comportamento, distante de Pedro, como um charme misterioso. Eles haviam saído juntos 5 vezes, e ela já começava a planejar mentalmente o casamento que seria a união do século entre 2 famílias poderosas. Luciele havia se refugiado em uma pequena pensão no centro da cidade, um lugar onde ninguém fazia perguntas e onde ela podia desaparecer completamente. Estava usando suas economias para sobreviver enquanto procurava emprego, mas sua busca estava sendo dificultada por algo que ela ainda não compreendia completamente. Toda manhã, acordava com náuseas terríveis. A princípio pensou que fosse estresse ou tristeza, mas quando percebeu que sua menstruação estava atrasada há 3 semanas, uma terrível suspeita começou a se formar em sua mente. Não, ela murmurava para si mesma, caminhando nervosamente pelo pequeno quarto. Isso não pode estar acontecendo. Mas os sinais eram inequívocos. As náuseas matinais, a sensibilidade nos seios, o cansaço extremo e agora o atraso. Luciele sabia que precisava ter certeza, mas estava aterrorizada com a possibilidade. Naquela tarde, reuniu coragem suficiente para ir a uma farmácia distante, onde ninguém a conhecia. Comprou um teste de gravidez com as mãos tremendo e voltou para a pensão como se estivesse carregando uma bomba prestes a explodir. No banheiro, minúsculo que dividia com outros hóspedes, Luciele fez o teste. Os 3 minutos de espera foram os mais longos de sua vida. Quando viu as 2 linhas rosa no visor, suas pernas fraquejaram e ela teve que se apoiar na pia para não cair. Meu Deus! Sussurrou, lágrimas brotando em seus olhos. Estou grávida. Grávida de Pedro Azevedo. Grávida do homem que agora namorava uma socialite, que provavelmente nem se lembrava mais dela. Grávida e sozinha, sem família, sem dinheiro, sem perspectivas. Enquanto isso, Pedro estava em seu escritório tentando se concentrar em uma apresentação, mas sua mente constantemente vagava para Luciele. 3 semanas sem nenhuma pista. Onde ela estava? Estava segura? Estava bem? Pedro? A voz de Isabela o trouxe de volta à realidade. Ela havia entrado sem bater, como se já fosse dona do lugar. Isabela, o que você está fazendo aqui?
Vim te buscar para o almoço, não se lembra? Combinamos ontem. Pedro não se lembrava, mas acenou com a cabeça. Nos últimos dias, sentia-se como se estivesse vivendo no piloto automático, cumprindo compromissos sociais sem nenhum entusiasmo real. Durante o almoço em um restaurante caro, Isabela tagarelava sobre os preparativos para o casamento de uma amiga, fazendo comentários não muito sutis sobre como seria maravilhoso se eles também se casassem em breve. Pedro mal ouvia, movendo a comida pelo prato sem apetite. Pedro, você está me ouvindo? Isabela perguntou irritada. Desculpe, estou preocupado com uns negócios. Você tem estado distante ultimamente. Aconteceu alguma coisa? Pedro a olhou. Bonita, elegante. Perfeita em todos os aspectos que a sociedade considerava importantes. Mas quando olhava para ela não sentia nada. Nenhuma paixão, nenhuma conexão, nenhum desejo de compartilhar seus pensamentos mais íntimos. Isabela, preciso ser honesto com você, ele começou. Ah, que bom. Eu também tenho algo importante para te contar. Ela se inclinou para frente, os olhos brilhando. Minha mãe já está conversando com a sua sobre a possibilidade de anunciarmos nosso noivado no baile beneficente do mês que vem. Pedro sentiu como se um peso de 1000 quilos tivesse caído sobre seus ombros. Isabela, eu não sei se estou pronto para isso. Claro que está. Ela riu como se ele tivesse feito uma piada. Pedro, somos perfeitos um para o outro. Nossas famílias se conhecem há décadas. Temos a mesma educação, os mesmos valores. É como se fosse destino. Destino. A palavra ecoou na mente de Pedro. Será que era destino mesmo? Ou seria apenas convenção social disfarçada de amor? Naquela mesma tarde, Luciele estava sentada na cama da pensão, olhando para o teste de gravidez como se ele pudesse mudar de resultado. Ela tinha que tomar uma decisão. Contar para Pedro? Mas como? Ele estava com Isabela agora, construindo uma nova vida. Apareceria na vida dele como um fantasma do passado, grávida e desesperada. Suas economias estavam acabando. Ela precisava de emprego, mas quem contrataria uma empregada doméstica grávida? E quando o bebê nascesse, como faria para sustentá-lo sozinha? Por um momento terrível, ela considerou procurar Pedro. Mas então, lembrou-se da forma como Margarete a tratava, do desprezo nos olhos da mulher, da humilhação que sentiria ao mendigar ajuda do homem que a abandonara. Não, ela disse em voz alta, uma determinação férrea tomando conta de seu coração. Eu não vou ser uma obrigação na vida dele. Não vou estragar seu futuro perfeito com Isabela. Naquela noite, Luciele tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ela sairia da cidade. Iria para longe onde ninguém a conhecia, onde poderia criar seu filho longe dos julgamentos e das complicações. Tinha uma prima distante em uma cidade do interior que talvez pudesse ajudá-la. Pedro, enquanto isso, estava em seu quarto, olhando pela janela para o quartinho dos funcionários que havia permanecido vazio desde que Luciele partira. Dona Carmen havia comentado casualmente que uma nova empregada começaria na semana seguinte, e Pedro sentiu como se estivessem apagando os últimos vestígios da presença de Luciele na sua vida. Na manhã seguinte, Luciele fez sua mala, a mesma mala pequena com que havia chegado à pensão. Dentro dela, além de suas poucas roupas, estava o teste de gravidez. Ela não sabia por que o guardava, talvez como prova de que tudo aquilo não era apenas um pesadelo. Antes de partir para a rodoviária, ela tomou uma decisão impulsiva. Escreveu uma carta, não para Pedro, mas para si mesma, para o futuro. Uma carta explicando sua decisão, suas razões, seus medos. Selou o envelope e o guardou no fundo da mala, junto com uma foto que havia tirado secretamente de Pedro no jardim da mansão, em um momento em que ele sorria olhando para as flores. Meu filho vai conhecer o pai, ela murmurou tocando instintivamente a barriga ainda plana. Mesmo que apenas através de uma foto. O ônibus saiu de São Paulo às 14h, levando Luciele e o segredo que ela carregava para longe da cidade onde havia descoberto o amor e a dor na mesma medida. Pela janela embaçada, ela viu a skyline desaparecer
e chorou silenciosamente por tudo que estava deixando para trás. Pedro, que havia decidido naquele mesmo dia terminar o relacionamento com Isabela, nunca soube que o amor de sua vida estava a apenas alguns quilômetros de distância, levando consigo a única chance de felicidade real que ele poderia ter. Na bagagem de Luciele, além do teste de gravidez e da foto, havia algo mais, uma certidão de nascimento em branco que ela havia pego no cartório, onde já havia escolhido o nome da criança. Se fosse menino, se chamaria Leonardo, em homenagem a São Leonardo, protetor das mulheres em trabalho de parto. Ela não podia imaginar que anos mais tarde, esse mesmo nome seria o elo que reconectaria duas vidas que o destino insistia em entrelaçar, mesmo quando tudo parecia perdido para sempre. São Paulo, 5 anos depois. A cidade havia mudado muito em 5 anos, mas o coração de Pedro Azevedo permanecia o mesmo, vazio e frio como uma casa abandonada. Ele havia se tornado ainda mais bem-sucedido nos negócios, expandindo o império familiar para outros países. Mas o sucesso profissional não conseguia preencher o buraco que Luciele havia deixado em sua vida. Isabela ainda estava em sua vida, mais persistente do que nunca. Eles haviam ficado oficialmente noivos há 2 anos, uma decisão que Pedro tomou mais por exaustão do que por amor. A pressão constante de sua mãe, as expectativas sociais e a própria Isabela o haviam simplesmente esgotado. Era mais fácil dizer sim do que continuar resistindo. Pedro, querido, precisamos decidir sobre o menu da recepção, Isabela disse, entrando em seu escritório com uma pilha de catálogos. O chefe François está esperando nossa resposta há 2 semanas. Pedro ergueu os olhos dos documentos que assinava, observando sua noiva. Isabela estava mais bonita do que nunca. Cabelos loiros perfeitamente arrumados, maquiagem impecável, vestido que provavelmente custava mais do que muitas pessoas ganhavam em 1 ano. Mas quando olhava para ela, ainda sentia nada. Escolha você, ele disse voltando aos papéis. Você tem bom gosto para essas coisas. Mas é nosso casamento, Pedro. Ela se aproximou, apoiando as mãos na mesa. Às vezes, tenho a impressão de que você não se importa. Claro que me importo, ele mentiu automaticamente. Então mostre isso. Isabela explodiu, perdendo a compostura elegante que sempre mantinha. Faltam 3 meses para o casamento, que você age como se fosse um compromisso de negócios. Pedro finalmente parou de escrever e a encarou. Por um momento, pensou em ser honesto, em admitir que era exatamente isso, um compromisso de negócios, uma união conveniente entre 2 famílias poderosas. Mas as palavras morreram em sua garganta. Você tem razão, ele disse, levantando-se. Desculpe, estou sob muita pressão no trabalho. Isabela sorriu, satisfeita por ter conseguido sua atenção. Que tal jantarmos fora hoje? Apenas nós 2, sem telefones, sem trabalho. Claro. Enquanto isso, a 300 quilômetros de São Paulo, na pequena cidade de Santa Rita do Sapucaí, Luciele Silva observava seu filho de 4 anos brincando no pequeno jardim da casa que alugavam. Leonardo era uma criança linda, com cabelos castanhos e olhos verdes intensos, que eram uma cópia exata dos olhos de Pedro. Mamãe, olha o que eu desenhei. Leonardo correu até ela, segurando um papel com um desenho colorido. Que lindo, meu amor. Luciele se ajoelhou para ficar na altura do filho. Me conta o que é. É você, eu e meu papai. Ele apontou para as 3 figuras desproporcionais no papel. O coração de Luciele se contraiu. Leonardo estava na idade de fazer muitas perguntas sobre o pai, e ela sempre respondia com meias-verdades, dizendo que o papai morava longe e que talvez um dia eles se encontrariam. E onde está o papai? Ela perguntou suavemente. Aqui no meu coração. Leonardo bateu no peito com a mãozinha. A vovó Carminha disse que as pessoas que amamos sempre estão no nosso coração, mesmo quando não estão perto. Luciele sorriu, mas lágrimas ameaçaram brotar em seus olhos. Carminha era sua prima que a havia acolhido quando ela chegou à cidade, grávida e desesperada. Era uma mulher simples, mas sábia, que ajudou Luciele a criar Leonardo com muito amor. É verdade, meu amor.
Agora vai brincar um pouquinho mais enquanto eu termino de fazer o almoço. Luciele trabalhava como costureira em uma pequena confecção da cidade. O salário era baixo, mas suficiente para sustentar a si mesma e a Leonardo com dignidade. Ela havia se recusado terminantemente a aceitar qualquer ajuda que não fosse pelo seu próprio trabalho. Naquela mesma tarde em São Paulo, Pedro estava em seu carro voltando de uma reunião quando algo inesperado aconteceu. O trânsito estava parado na Avenida Paulista e ele olhava distraído pela janela quando viu uma criança pequena correndo entre os carros, perseguindo uma bola que havia escapado de suas mãos. O menino tinha cabelos castanhos cacheados e algo em seu rosto fez o coração de Pedro pular uma batida. Por um momento impossível, ele pensou ter visto Luciele nos traços da criança. Mas quando uma mulher correu atrás do menino e o pegou no colo, Pedro viu que era apenas sua imaginação. A mulher não se parecia em nada com Luciele. Estranho, ele murmurou para si mesmo. Por que pensei nela? Nos últimos 5 anos, Pedro havia tentado não pensar em Luciele. Havia queimado as fotos que tinha dela, doado todos os presentes que havia comprado, mas nunca dado, e evitado qualquer lugar que pudesse trazer memórias. Mas às vezes, como agora, ela aparecia em sua mente sem aviso, trazendo consigo uma dor familiar. Naquela noite, durante o jantar com Isabela, Pedro estava mais distante do que o usual. Pedro, você nem tocou na comida, Isabela reclamou. Não estou com muita fome. Você anda estranho há semanas, o que está acontecendo? Pedro olhou para ela, bonita, bem vestida, falando sobre os preparativos do casamento com uma animação que ele não conseguia compartilhar. Era uma boa mulher, realmente. Seria uma esposa adequada, uma mãe responsável para os filhos que, eventualmente, teriam. Mas, Isabela, você me ama? Ele perguntou de repente. Que pergunta estranha. Claro que amo. Por que está perguntando isso? E por que me ama? Isabela pareceu desconfortável com a profundidade da pergunta. Bem, você é inteligente, bem-sucedido, bonito. Somos perfeitos um para o outro. Nossas famílias... Sim, nossas famílias. Pedro a interrompeu. E se eu não fosse rico? Se não fosse dos Azevedo, você ainda me amaria? Pedro, que conversa é essa? Você está sendo ridículo. Mas Pedro não estava sendo ridículo. Pela primeira vez em anos, estava tentando entender a diferença entre conveniência e amor verdadeiro. Com Luciele, ele havia sentido algo que nunca conseguiu explicar. Uma conexão que ia além da lógica, além das conveniências sociais. Ela o amava, não pelo que ele tinha, mas pelo que ele era. E ele havia deixado ela escapar. Naquela mesma noite em Santa Rita do Sapucaí, Luciele colocou Leonardo para dormir. O menino havia pedido, como todas as noites, para ela contar a história do príncipe que morava em um castelo distante. Mamãe, quando vou conhecer meu papai? Leonardo perguntou, segurando forte na mão dela. Um dia, meu amor. Quando for a hora certa. Ele vai gostar de mim? Ele vai te amar muito, Léo. Impossível não amar você. Depois que o menino adormeceu, Luciele foi até o armário e tirou uma pequena caixa de sapato de onde guardava suas lembranças mais preciosas. Dentro estava a foto de Pedro, amarelada pelo tempo, o teste de gravidez que havia guardado, e a carta que escrevera para si mesma no dia em que deixou São Paulo. Ela abriu a carta e releu as palavras que havia escrito 5 anos antes. Se um dia você estiver lendo isso, é porque nosso filho está perguntando sobre o pai. Pedro Azevedo é um homem bom, apenas perdido em um mundo que não permite que ele seja feliz. Eu o amei mais do que qualquer coisa na vida, mas não podia ser o peso que o arrastaria para baixo. Talvez um dia, quando Léo for maior, eu encontre coragem para contar a verdade. Até lá vou amá-los dois em silêncio. Luciele fechou a carta e olhou para a foto de Pedro. Ele estaria casado agora? Teria outros filhos? Seria feliz? O que ela não sabia era que, naquele exato momento, Pedro estava em seu quarto em São Paulo, olhando pela janela e se perguntando onde estaria a única mulher que realmente havia amado. E se em algum lugar,
Ela às vezes pensava nele também. O destino, porém, estava preparando um encontro que mudaria tudo. Porque no dia seguinte, Pedro receberia um telefonema que o obrigaria a viajar para o interior para resolver um problema, na fábrica de uma empresa que havia adquirido recentemente. Uma fábrica que ficava a apenas 15 quilômetros de Santa Rita do Sapucaí. A manhã de terça-feira começou como qualquer outra para Luciele. Ela acordou às 5h30, preparou o café da manhã para Leonardo, arrumou-o para a escola e seguiu para a confecção onde trabalhava. Não havia nada que indicasse que aquele seria o dia que mudaria sua vida para sempre. Pedro havia chegado a Varginha na noite anterior para resolver os problemas na fábrica têxtil que sua empresa havia adquirido. O estabelecimento estava enfrentando sérios problemas de produção, e ele precisava decidir se valia a pena manter as operações ou fechar definitivamente, demitindo 200 funcionários. Senhor Azevedo, já são quase 9 horas, disse seu assistente Marcos. O diretor da fábrica está esperando. Pedro ajustou a gravata e pegou o paletó. Ele havia dormido mal, perturbado por sonhos estranhos, onde uma criança de olhos verdes o chamava de papai. Acordara com uma sensação estranha, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. A fábrica ficava na estrada que ligava Varginha a Santa Rita do Sapucaí. Durante a reunião com os diretores, Pedro analisou números, ouviu relatórios e tomou decisões que afetariam centenas de vidas. Mas sua mente estava estranhamente inquieta. Precisamos visitar o setor de costura, disse o diretor da fábrica. Alguns funcionários vieram de cidades vizinhas especificamente para conversar com o senhor sobre uma proposta de melhoria. Enquanto isso, Luciele estava na confecção de Santa Rita, terminando um pedido urgente quando sua chefe, Dona Rosa, apareceu com uma expressão ansiosa. Luciele, preciso de você para uma coisa importante. Lembra que eu mencionei que nossa confecção pode conseguir um contrato grande com uma fábrica de Varginha? Sim, senhora. O dono da empresa está lá hoje e eles pediram para alguns fornecedores levarem amostras do trabalho. Você é minha melhor costureira. Preciso que vá lá mostrar nosso trabalho. Luciele hesitou. Ela evitava sair de Santa Rita sempre que possível, especialmente para cidades maiores, onde havia mais chances de encontrar alguém do seu passado. Mas Dona Rosa estava contando com ela, e o contrato poderia significar mais trabalho e melhor salário. Claro, Dona Rosa. Quando preciso ir? Agora. O motorista está esperando lá fora. 1 hora depois, Luciele estava na fábrica de Varginha, nervosa e desconfortável, em um ambiente tão diferente do seu pequeno mundo. Ela carregava uma pasta com as melhores peças que havia confeccionado, esperando em uma sala de reuniões junto com outros fornecedores. Pedro estava no setor de produção quando Marcos se aproximou. Senhor Azevedo, os fornecedores de materiais especializados chegaram. O senhor gostaria de conhecer o trabalho deles antes de tomarmos as decisões finais? Claro. Vamos ver o que tem a oferecer. Eles caminharam em direção à sala de reuniões. Pedro estava revisando alguns papéis quando entrou na sala, sem levantar os olhos imediatamente. Estava falando com Marcos sobre custos de produção quando uma voz familiar fez seu coração parar. Bom dia, sou Luciele Silva, da confecção Santa Rita. Trouxe algumas amostras do nosso trabalho. Pedro ergueu os olhos lentamente, como se estivesse em um sonho. E lá estava ela, Luciele. Depois de 5 anos, 5 meses e 16 dias, ele havia contado cada um, ela estava ali, a apenas 3 metros de distância. Ela havia mudado. Estava um pouco mais magra, o rosto ligeiramente mais maduro, mas seus olhos castanhos eram exatamente os mesmos. Quando seus olhares se encontraram, Luciele empalideceu tanto que Marcos se preocupou. Senhora, está se sentindo bem? Luciele não conseguia respirar. Pedro estava ali, mais bonito do que ela lembrava, vestindo um terno impecável, com a autoridade de quem comandava empresas. Por um momento ela pensou em correr, em inventar uma desculpa e sair dali imediatamente. Ela gaguejou segurando a pasta com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Marcos,
Você pode nos dar alguns minutos? Pedro disse sem tirar os olhos de Luciele. Claro, senhor. Estarei no corredor se precisar de alguma coisa. Quando ficaram sozinhos, o silêncio foi ensurdecedor. 5 anos de dor, saudade, arrependimento e amor não correspondido pairavam no ar entre eles. Luciele, Pedro disse finalmente, sua voz saindo mais rouca do que pretendia. Senhor Azevedo, ela respondeu formalmente, tentando manter a compostura. Por favor, não me chame assim. Como devo chamá-lo então? Havia uma dor mal disfarçada em sua voz. 5 anos se passaram. Muita coisa mudou. Pedro se aproximou um passo e Luciele instintivamente recuou. Onde você estava? Ele perguntou. Procurei por você. Durante meses procurei por você. Não havia motivo para me procurar. Eu era apenas sua empregada. Você sabe que não era só isso. Pedro sentiu a raiva e a dor daqueles anos ressurgindo. Você sumiu sem explicação, sem se despedir, sem... Sem o quê? Luciele explodiu, perdendo a compostura que tentava manter. Sem atrapalhar seu relacionamento com Isabela, sem causar escândalo para sua família, eu fiz o que era melhor para todos, menos para mim. Oh, pelo amor de Deus! Luciele riu amargamente. Você nem deve se lembrar do que aconteceu entre nós. Tenho certeza de que Isabela foi um consolo muito adequado. Pedro ficou em silêncio por um momento, lutando contra a vontade de pegá-la nos braços e beijá-la, até que ela entendesse que jamais havia conseguido esquecê-la. Você está certa, ele disse finalmente. Isabela é um consolo adequado. Tanto que vamos nos casar em 2 meses. Se Pedro esperava alguma reação de ciúme ou dor, ficou desapontado. Luciele apenas acenou com a cabeça, como se estivesse confirmando algo que já sabia. Parabéns, ela disse com uma frieza que o surpreendeu. Tenho certeza de que serão muito felizes. E você? Ele não conseguiu se conter. Está feliz? Luciele pensou em Leonardo, no sorriso do filho todas as manhãs, nas noites lendo histórias, nos desenhos grudados na geladeira. Pensou na vida simples, mas cheia de amor que havia construído. Muito, ela respondeu, e não era mentira. Ela era feliz, apenas não completa. Tem alguém em sua vida? A pergunta saiu antes que Pedro pudesse se controlar. Luciele o olhou nos olhos e, por um momento, considerou contar tudo. Contar sobre Leonardo, sobre as noites acordada pensando nele, sobre como havia chorado quando soube de seu noivado através de uma revista que encontrou por acaso no consultório médico. Sim, ela mentiu. Tenho alguém muito especial. Pedro sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Durante 5 anos, havia guardado uma esperança secreta de que ela ainda o amasse, de que um dia pudessem se encontrar novamente. Entendo, ele disse, tentando manter a voz firme. Bem, sobre o trabalho, Luciele abriu a pasta com mãos trêmulas. Estas são algumas peças que confeccionei. Se não estiverem interessados... Luciele, por favor, Pedro interrompeu. Não podemos fingir que nada aconteceu entre nós. Não aconteceu nada, ela mentiu novamente. Foram apenas algumas semanas de confusão. Você estava certo desde o início. Éramos de mundos diferentes. Antes que Pedro pudesse responder, a porta se abriu e Marcos voltou, acompanhado do diretor da fábrica. Senhor Azevedo, desculpe interromper, mas temos uma ligação urgente de São Paulo. Sua noiva está na linha. Luciele sentiu como se tivesse levado um tapa. A realidade veio como uma avalanche. Pedro realmente ia se casar com Isabela, a mulher perfeita para ele, do mundo dele, que nunca seria motivo de vergonha ou escândalo. Diga que ligo em 5 minutos, Pedro respondeu sem tirar os olhos de Luciele. Senhor, ela disse que é urgente. Algo sobre o casamento. Pedro hesitou, dividido entre sua noiva e a mulher que nunca conseguira esquecer. Vá, Luciele disse suavemente. Sua noiva precisa de você. Luciele. Pedro, vá. Eu vou embora mesmo. Deixo as amostras com o diretor. Ela se dirigiu à porta, mas Pedro a segurou pelo braço. Onde você mora? Como posso te encontrar? Não pode. Ela se soltou gentilmente. E não deve.
Você tem uma vida boa, Pedro. Uma vida que combina com você. Não estrague isso por causa de fantasmas do passado. Você não é um fantasma. Sou sim. Luciele sorriu tristemente. E fantasmas devem ficar onde pertencem, no passado. Ela saiu da sala sem olhar para trás, deixando Pedro sozinho com o som de seus passos se afastando e o coração se despedaçando novamente. No carro que a levava de volta para Santa Rita, Luciele chorou silenciosamente. Ver Pedro novamente havia despertado todos os sentimentos que ela havia tentado enterrar. Mas também havia confirmado sua decisão de 5 anos atrás. Eles realmente eram de mundos diferentes, e agora havia Leonardo para proteger. Quando chegou em casa, encontrou seu filho brincando no jardim com Carminha. Mamãe, Leonardo correu para ela. Você demorou? Senti sua falta. Luciele o pegou no colo e o abraçou com força, inalando o cheiro de criança que sempre a acalmava. Eu também senti sua falta, meu amor. Por que está chorando, mamãe? Não estou chorando. Ela mentiu, enxugando rapidamente as lágrimas. É só uma coisinha no olho. Naquela noite, depois que Leonardo dormiu, Luciele olhou para o filho e viu Pedro em cada traço do rosto da criança. A semelhança estava ficando mais forte a cada dia, especialmente os olhos verdes que eram uma cópia exata dos do pai. Em 2 meses, Pedro estaria casado. Em alguns anos teria filhos com Isabela. E Leonardo cresceria sem nunca conhecer o pai, apenas com histórias sobre um príncipe que morava em um castelo distante. Talvez fosse melhor assim. Talvez algumas histórias fossem bonitas demais para a realidade. Pedro não conseguiu dormir naquela noite. A ligação com Isabela havia sido sobre detalhes florais para o casamento, algo completamente trivial que ela havia classificado como urgente. Enquanto ouvia sua noiva falar sobre orquídeas versus rosas, sua mente estava com Luciele, tentando decifrar tudo o que não havia sido dito no encontro. Ela havia mudado. Não apenas fisicamente, mas havia uma maturidade nova em seus olhos, uma força que não estava lá antes. E havia mentido sobre ter alguém especial. Pedro conhecia Luciele bem demais para não perceber quando ela mentia. A forma como ela mordia o lábio, como desviava o olhar, eram os mesmos gestos de 5 anos atrás. Na manhã seguinte, Pedro tomou uma decisão impulsiva. Em vez de voltar direto para São Paulo como havia planejado, disse a Marcos que precisavam verificar alguns fornecedores locais antes de partir. Senhor, mas já temos todos os relatórios necessários. Marcos questionou. Quero conhecer a região melhor. Nunca se sabe quando essas informações podem ser úteis. Na verdade, Pedro esperava secretamente encontrar Luciele novamente. Talvez vê-la em seu ambiente, entender a vida que ela havia construído longe dele. Dirigiram até Santa Rita do Sapucaí, uma cidade pequena onde todos se conheciam. Pedro pediu para Marcos perguntar sobre a confecção Santa Rita, usando como desculpa a possibilidade de novos contratos. Fica ali na rua principal, informou, um comerciante local. A Dona Rosa é uma mulher muito honesta. Tem uma funcionária lá, a Luciele, que é a melhor costureira da região. Trabalho de primeira qualidade. O coração de Pedro acelerou ao ouvir o nome dela sendo mencionado com tanto respeito e carinho. Eram quase 12:00 quando Pedro decidiu caminhar pela cidade, enquanto Marcos resolvia alguns detalhes burocráticos. As ruas eram tranquilas, muito diferentes da agitação de São Paulo. Ele estava perdido em pensamentos quando ouviu uma voz infantil que fez seu sangue gelar. Cuidado, mãe, o carro! Pedro virou-se instintivamente na direção da voz e viu uma cena que faria seu mundo desmoronar. Uma criança pequena havia soltado a mão de uma mulher e corria atrás de uma bola, que rolara para a rua. Um carro se aproximava, e a mulher, que estava de costas para Pedro, correu desesperadamente atrás da criança. Pedro não pensou 2 vezes. Correu para a rua e pegou o menino no colo, tirando-o da trajetória do veículo segundos antes que fosse atropelado. O carro freou bruscamente, buzinando irritado, mas seguiu em frente. Leonardo, meu Deus, Leonardo! A mulher gritou correndo em direção a eles. Quando ela se virou, Pedro sentiu como se o mundo tivesse parado. Era Luciele,
pálida de susto, estendendo os braços para pegar a criança que ele segurava. Mas foi quando Pedro olhou para o menino que sua vida mudou para sempre. A criança tinha cabelos castanhos cacheados, o mesmo formato de rosto que Pedro via no espelho todos os dias, e olhos verdes idênticos aos seus. Não havia dúvida possível. Era como olhar para si mesmo aos 4 anos de idade. Leonardo. Pedro repetiu o nome em um sussurro, sem conseguir tirar os olhos da criança. Obrigado por salvar meu filho. Luciele disse rapidamente, pegando Leonardo dos braços de Pedro. Suas mãos tremiam visivelmente. Vamos, Léo. Precisa tomar mais cuidado. Mas Leonardo, com a curiosidade típica das crianças, olhava, fascinado para Pedro. Você tem olhos iguais aos meus, o menino observou inocentemente. Pedro sentiu como se tivesse levado um raio. Luciele empalideceu ainda mais. Leonardo, vamos embora, ela disse firmemente. Mamãe, ele é igual a mim. Olha os olhos dele. Agora, Leonardo. Mas Pedro se ajoelhou na altura da criança, hipnotizado pela semelhança. Qual é seu nome completo? Ele perguntou suavemente. Leonardo Silva, o menino respondeu orgulhoso. Tenho 4 anos. Pedro fez os cálculos rapidamente. 4 anos. Luciele havia sumido há 5 anos. A gravidez duraria 9 meses. Leonardo Silva. Pedro repetiu, olhando diretamente para Luciele. Não Leonardo Silva Azevedo? Luciele fechou os olhos por um momento, sabendo que não. Havia mais como escapar da verdade. Quando os abriu, Pedro viu lágrimas se formando. Por favor, ela sussurrou. Não aqui. Mamãe, você conhece esse moço? Leonardo perguntou, percebendo a tensão entre os adultos. Sim, Léo, conheço. Ela respondeu com a voz embargada. Pedro se levantou lentamente, o choque ainda processando em sua mente. 5 anos, ele disse baixinho. Você esteve grávida por 5 anos e nunca me contou. Pedro, por favor. Tenho um filho, ele disse, mais para si mesmo do que para ela. Tenho um filho de 4 anos. Leonardo olhava de um para o outro, confuso com a conversa dos adultos. Vocês dois são amigos? Ele perguntou. Pedro se ajoelhou, novamente desta vez com lágrimas nos olhos. Leonardo, você sabe quem eu sou? O menino balançou a cabeça negativamente. Eu sou... Pedro olhou para Luciele, que chorava silenciosamente. Eu sou Pedro. Pedro como o príncipe, da história da mamãe? Leonardo perguntou, os olhos se iluminando. Pedro olhou para Luciele com uma expressão de surpresa e emoção. Você contava histórias sobre mim? Sobre um príncipe que morava em um castelo distante. Luciele admitiu entre lágrimas. Leonardo juntou as peças com a lógica simples de uma criança. Você é meu papai? Ele perguntou, os olhos verdes brilhando de expectativa. Pedro não conseguiu falar. Apenas acenou com a cabeça, e Leonardo se jogou em seus braços com a naturalidade de quem sempre soube que aquele momento chegaria. Eu sabia, gritou Leonardo, abraçando Pedro com força. Eu sabia que você viria me buscar. Pedro abraçou o filho, seu filho, com uma emoção tão intensa que doía fisicamente. Todos os anos de vazio, de frieza, de viver no piloto automático faziam sentido agora. Ele havia sido criado para aquele momento, para aquele amor incondicional e instantâneo. Por que não me contou? Ele perguntou a Luciele por cima da cabeça de Leonardo. Porque você estava construindo uma vida nova. Porque eu não. Queria ser uma obrigação, por quê? Uma obrigação? Pedro se levantou ainda segurando Leonardo. Ele é meu filho, Luciele. Meu sangue. Minha responsabilidade. Sua ruína social, ela completou amargamente. Um filho bastardo com uma empregada doméstica. Sua mãe morreria de desgosto, Isabela cancelaria o casamento e você seria um pária na alta sociedade. Você acha que eu me importo com isso? Deveria se importar. É sua vida, Pedro. Leonardo, ainda nos braços do pai, olhava de um para o outro com preocupação. Vocês estão brigando? Ele perguntou com voz pequena. Pedro e Luciele se olharam,
percebendo que estavam discutindo na frente da criança. Não, meu amor, Luciele disse suavemente. Papai e mamãe só estão conversando sobre coisas de adultos. Papai vai embora de novo? Leonardo perguntou, agarrando o pescoço de Pedro. A pergunta inocente da criança atingiu Pedro como uma punhalada. Seu filho havia crescido sem ele, sem saber se algum dia teria um pai presente. Nunca mais, Pedro prometeu, olhando nos olhos do menino. Nunca mais vou embora sem você. Pedro, você não pode fazer promessas que não vai conseguir cumprir. Luciele interveio. Quem disse que não vou conseguir? Sua vida em São Paulo, seu casamento, Isabela. Ao ouvir o nome de Isabela, Pedro sentiu como se acordasse de um sonho. Isabela. O casamento em 2 meses. A vida perfeitamente planejada que estava prestes a implodir completamente. Papai, quem é Isabela? Leonardo perguntou com a audição aguçada das crianças. Pedro olhou para o filho, depois para Luciele, e tomou a decisão mais importante de sua vida. Isabela era uma amiga da mamãe, mas não é mais importante, ele disse simplesmente. Luciele o olhou chocada. Pedro, você não pode simplesmente... Posso e vou, ele a interrompeu. Leonardo, você quer conhecer onde papai trabalha? Posso? O menino perguntou animado. Claro, mas primeiro precisamos conversar com a mamãe sobre muitas coisas importantes. Luciele sabia que não havia mais volta. O segredo que havia guardado por 5 anos estava exposto, e as consequências seriam imensuráveis. Mas quando viu o sorriso radiante no rosto de Leonardo, ao estar nos braços do pai, soube que talvez, apenas talvez, havia valido a pena guardar aquele segredo até o momento certo. Agora restava descobrir se Pedro realmente estava disposto a abrir mão de tudo que havia construído por um filho que mal conhecia e uma mulher que havia passado 5 anos tentando esquecer. A casa de Carminha era pequena, mas acolhedora, com flores na janela e o cheiro de café sempre no ar. Pedro nunca havia estado em um lugar tão simples, mas naquele momento, sentado na sala modesta com seu filho no colo, sentia-se mais em casa do que jamais se sentira na mansão dos Azevedo. Leonardo não parava de falar, contando sobre a escola, os amigos, os desenhos que fazia para a mamãe. Cada palavra, cada gesto da criança era uma revelação dolorosa de tudo que Pedro havia perdido. Papai, você vai morar aqui com a gente? Leonardo perguntou, brincando com a gravata de Pedro. Léo, o papai tem a vida dele em São Paulo. Luciele interveio antes que Pedro pudesse responder. Mas São Paulo é longe. Leonardo fez beicinho. Eu quero que você more aqui. Pedro olhou para Luciele, que evitava seu olhar, nervosa com o rumo da conversa. Precisamos conversar, ele disse baixinho para ela. Sozinhos. Carminha pode ficar com Leonardo. Luciele concordou relutantemente. Saíram para o pequeno quintal da casa, onde algumas galinhas ciscavam entre as plantas. O contraste com o mundo de Pedro não poderia ser maior, mas estranhamente ele se sentia bem ali. 5 anos, Luciele. Pedro começou, a voz carregada de emoção contida. 5 anos em que eu poderia ter sido pai dele e arruinado sua vida no processo, ela retrucou. Pedro, seja honesto comigo. Se eu tivesse aparecido grávida 5 anos atrás, o que você teria feito? Pedro abriu a boca para protestar, mas fechou novamente. Ela tinha razão. 5 anos atrás ele era diferente, mais jovem, mais preocupado com as aparências, mais submisso às expectativas familiares. Eu não sei, ele admitiu, mas deveria ter tido a chance de escolher. E se tivesse escolhido Isabela, se tivesse me mandado embora? Léo teria crescido sabendo que o pai o rejeitou. Pelo menos assim ele cresceu acreditando em um sonho bonito. Um sonho que você criou contando histórias sobre mim. Sobre o que você poderia ter sido se fosse livre para escolher, Luciele corrigiu. O príncipe das histórias não tinha mãe controladora, não tinha expectativas sociais, não tinha noiva perfeita esperando por ele. Pedro passou a mão pelos cabelos, frustrado. E agora? O que fazemos? Agora? Você volta para a sua vida, eu continuo com a minha.
Talvez você possa visitar Leonardo às vezes. Visitar? Pedro a encarou incrédulo. Luciele, ele é meu filho. Não vou ser um pai de fim de semana. Então o que sugere? Que eu volte para São Paulo para ser sua amante enquanto você é casado com Isabela? Eu não vou me casar com Isabela. As palavras saíram antes que Pedro pudesse pensar, mas quando disse, percebeu que era verdade. Não podia. Não depois de descobrir que tinha um filho. Não depois de reencontrar Luciele. Pedro, não seja ridículo. Você está emocionado agora, mas quando voltar para São Paulo, vou cancelar o casamento. Luciele ficou em silêncio, estudando o rosto dele. E sua mãe? Sua família? Sua reputação? Que se danem, Pedro disse com uma veemência que surpreendeu a ambos. Antes que Luciele pudesse responder, o telefone de Pedro tocou. Era Marcos. Senhor Azevedo, desculpe incomodar, mas sua noiva ligou várias vezes. Disse que é urgente e que precisa falar com o senhor imediatamente. Pedro olhou para Luciele, depois para a casa onde seu filho o esperava. Diga a ela que ligo mais tarde. Senhor, ela parecia muito alterada. Mencionou algo sobre o casamento. Marcos, eu disse que ligo mais tarde. Pedro desligou o telefone com mais força do que necessário. Era Isabela? Luciele perguntou. Sim. Pedro, você precisa conversar com ela. Não pode simplesmente desaparecer. Por que se importa? A pergunta pegou Luciele desprevenida. Por que se importava mesmo? Deveria estar feliz que Pedro quisesse cancelar o casamento. Mas havia algo que a incomodava na situação toda. Porque não quero que Léo cresça sabendo que foi responsável por destruir o casamento do pai. Pedro a estudou por um momento. Esse não é o único motivo, é? Luciele desviou o olhar. Você ainda a ama, não é? Pedro perguntou, uma dor familiar se instalando em seu peito. Luciele, responda. Você ainda me ama? Isso não importa, ela disse baixinho. Para mim importa. Importa mais do que qualquer outra coisa. Antes que Luciele pudesse responder, Leonardo apareceu na porta dos fundos. Papai! Mamãe! Vem ver o que a vovó Carminha fez para o almoço. Pedro olhou para o filho e tomou uma decisão. Léo, que tal se o papai ficasse para o almoço? Sério? Os olhos do menino brilharam. Pedro, você tem compromissos, Luciele protestou. Não tenho nada mais importante do que conhecer meu filho, ele respondeu, pegando Leonardo no colo. O almoço foi uma experiência surreal para Pedro. Sentado à mesa de fórmica da cozinha pequena, comendo comida caseira preparada por Carminha, ouvindo Leonardo tagarelar sobre tudo e nada. Era tão diferente dos jantares formais na mansão dos Azevedo, mas havia uma intimidade, um calor humano que ele nunca havia experimentado. Papai, você pode me levar na escola amanhã? Leonardo perguntou, cheio de esperança. Léo, Luciele começou. Claro que posso, Pedro respondeu, ignorando o olhar de advertência de Luciele. Que legal. Vou contar para todos os meus amigos que meu papai finalmente veio me buscar. As palavras inocentes da criança atingiram Pedro como flechas. Finalmente veio me buscar. Como se Leonardo sempre soubesse que um dia ele apareceria. Depois do almoço, Pedro insistiu em ajudar Leonardo com uma tarefa da escola. Um desenho da família. O menino desenhou 3 figuras, ele mesmo no meio, Luciele de um lado e Pedro do outro, todos de mãos dadas e sorridentes. Agora minha família está completa, Leonardo disse satisfeito, mostrando o desenho para Pedro. Pedro sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Como havia vivido 5 anos sem saber que tinha um filho. Como havia conseguido se convencer de que seria feliz com Isabela quando sua verdadeira família estava aqui. Às 4 da tarde, o telefone de Pedro tocou novamente. Desta vez era sua mãe. Pedro Henrique Azevedo, onde você está? Isabela está histérica. Disse que você não atende às ligações dela e que cancelou o jantar de hoje. Pedro olhou para Leonardo, que brincava no chão com alguns carrinhos, e para Luciele, que observava tudo com uma mistura de ansiedade e resignação. Mãe, preciso te contar uma coisa importante. O que pode ser mais importante do que seu casamento?
Tenho um filho, Pedro disse simplesmente. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Como assim, tem um filho? Um filho de 4 anos, com uma mulher que amo. Pedro, que brincadeira de mau gosto. É essa? Não é brincadeira, mãe, e não vou me casar com Isabela. Você enlouqueceu? Está falando isso da onde? De Santa Rita do Sapucaí, no interior de Minas. O quê? Pedro, você volta para casa agora mesmo. Vamos conversar sobre essa loucura toda. Não é loucura, mãe. Pela primeira vez na vida sei exatamente o que quero. Pedro desligou o telefone sob o olhar preocupado de Luciele. Sua mãe não ficou feliz. Ela observou. Minha mãe nunca fica feliz quando não pode controlar minha vida. E Isabela? Isabela. Pedro suspirou. Isabela merece saber a verdade. Mas não vai mudar nada. Não posso me casar com ela sabendo que amo você e que tenho um filho com você. Pedro, escute o que está dizendo. Você mal conhece Leonardo. Me viu 2 vezes em 5 anos. Pode estar romantizando a situação. Pode ser, ele admitiu. Mas e se não estiver? E se essa for minha chance de ser realmente feliz, de ter uma família de verdade? Antes que Luciele pudesse responder, Leonardo correu até eles. Papai, você vai ficar para o jantar também? Pedro olhou para Luciele e depois para o filho. Se a mamãe deixar. Por favor, mamãe, por favor. Leonardo implorou. Luciele olhou para os dois, pai e filho com os mesmos olhos verdes, a mesma expressão esperançosa, e soube que estava perdendo a batalha que havia travado consigo mesma por 5 anos. Está bem, ela concordou. Mas amanhã você volta para São Paulo e resolve sua vida. Combinado, Pedro disse. Mas em seu coração já sabia que resolver sua vida significava uma coisa completamente diferente do que Luciele imaginava. Naquela noite, depois que Leonardo foi dormir, Pedro e Luciele se sentaram no pequeno quintal sob o céu estrelado. Era a primeira vez em anos que Pedro realmente olhava para as estrelas. É bonito aqui, ele comentou. É simples, mas é nosso lar. Nosso? Meu e do Léo. E meu também, se vocês me deixarem. Luciele o olhou e, por um momento, permitiu-se sonhar com a possibilidade. Pedro ali todos os dias, Leonardo crescendo com o pai presente, uma família de verdade. Mas então lembrou-se da realidade. Pedro era um Azevedo, ela era uma costureira. O mundo deles não permitiria tal união. Pedro, seja realista, isso nunca poderia funcionar. Por que não? Porque você é você, e eu sou eu. Porque sua família nunca me aceitaria. Porque você acabaria se arrependendo. E se eu estivesse disposto a correr esse risco? E se eu não estivesse? A pergunta dela ficou no ar, pesada e dolorosa. Pedro percebeu que, apesar de tudo, Luciele ainda tinha medo. Medo de se machucar novamente. Medo de não ser suficiente. Medo de que o amor não fosse o bastante para superar todas as diferenças. Ele queria prometer que seria diferente, que o amor conquistaria tudo. Mas sabia que palavras não bastariam. Teria que provar através de ações, e o primeiro passo seria voltar para São Paulo e enfrentar as consequências de sua decisão. O que nenhum dos dois esperava era que Isabela não esperaria passivamente por explicações. Furiosa com o sumiço de Pedro, ela havia decidido ir atrás dele pessoalmente, e naquele exato momento estava a caminho de Santa Rita do Sapucaí, determinada a trazer seu noivo de volta, custasse o que custasse. Na manhã seguinte, Pedro acordou no pequeno quarto de hóspedes de Carminha com uma sensação estranha de paz. Pela primeira vez em anos, havia dormido sem sonhos perturbadores, sem a ansiedade constante que o acompanhava em São Paulo. O som de Leonardo brincando no quintal o despertou completamente, e ele se levantou com um sorriso genuíno no rosto. Quando desceu para a cozinha, encontrou Luciele preparando o café da manhã. Ela estava diferente da mulher elegante que ele conhecera 5 anos atrás. O cabelo preso em um rabo de cavalo simples, usando uma blusa básica e calça jeans. Mas para Pedro ela nunca havia estado mais bonita. Bom dia, ele disse suavemente. Bom dia,
Ela respondeu sem olhar para ele, concentrada em passar manteiga no pão. Leonardo já tomou café. Vai para a escola em 15 minutos. Posso levá-lo? Pedro, por favor, prometi para ele ontem. Luciele suspirou, sabendo que não poderia negar ao filho essa alegria. Está bem, mas depois você volta para São Paulo. Naquele momento, Leonardo entrou correndo na cozinha, já vestido com o uniforme escolar. Sei, papai, você ainda está aqui. Ele se jogou nos braços de Pedro. Claro que estou. Prometi te levar na escola, lembra? Vou contar para todo mundo que meu papai me trouxe. Leonardo disse animado. Durante o caminho para a escola, Leonardo tagarelava sobre os professores, os amigos, as atividades que mais gostava. Pedro absorvia cada palavra, cada detalhe da vida do filho que havia perdido. Papai, você vai voltar hoje à noite? Leonardo perguntou quando chegaram à escola. Pedro olhou para Luciele, que acompanhara a caminhada em silêncio. Eu preciso resolver algumas coisas em São Paulo primeiro. Mas depois você volta? Eu prometo que a gente vai se ver de novo muito em breve, Pedro disse, ajoelhando-se na altura do filho. Leonardo o abraçou forte. Eu te amo, papai. As palavras simples e sinceras da criança perfuraram o coração de Pedro como uma flecha. Ele nunca havia sentido um amor tão puro, tão incondicional. Eu também te amo, meu menino, mais do que você pode imaginar. Depois de deixar Leonardo na escola, Pedro e Luciele caminharam de volta em silêncio. A tensão entre eles era palpável. Ambos sabiam que aquele era o momento da despedida, mas nenhum dos dois queria dar o primeiro passo. Luciele. Pedro parou de caminhar e a encarou. Venha comigo para São Paulo. Pedro, não. Traga Leonardo. Vocês podem morar comigo enquanto eu resolvo tudo. Morar com você? Ela riu amargamente. Como o quê? Sua amante e filho bastardo escondidos no sótão? Como minha família, Pedro disse firmemente. Vou cancelar o casamento com Isabela, enfrentar minha mãe e assumir publicamente que tenho um filho com a mulher que amo. E depois? Quando a novidade passar? Quando você perceber que não consegue me levar aos jantares de negócios porque eu não sei usar os garfos certos? Luciele, você realmente acha que isso importa para mim? Deveria importar, ela explodiu, porque vai importar para todo mundo ao seu redor. Sua mãe nunca vai me aceitar, seus amigos vão me desprezar, e um dia você vai olhar para mim e ver apenas... O quê? Pedro se aproximou dela. Vou ver o quê, Luciele? Uma empregada doméstica que arruinou sua vida. Pedro a segurou pelos ombros, forçando-a a olhar nos seus olhos. Você salvou minha vida. Antes de você, eu era apenas uma máquina programada para fazer dinheiro e cumprir expectativas. Você me ensinou a sentir, a amar, a ser humano. Fata, Pedro. Eu sei que estou pedindo muito. Sei que é arriscado. Mas não posso voltar para aquela vida vazia sabendo que você e Leonardo existem. Luciele estava prestes a responder quando o som de um carro caro se aproximando chamou sua atenção. Um Mercedes preto parou na frente da casa de Carminha, e de dentro saiu uma mulher loira, elegante e visivelmente furiosa. Isabela. Meu Deus, Luciele murmurou. Como ela nos encontrou? Pedro cerrou os punhos. Ele havia esquecido que Isabela podia ser extremamente determinada quando queria algo. Isabela caminhou em direção a eles com passos firmes, os saltos altos fazendo ruído no asfalto da rua simples. Ela estava vestida impecavelmente, uma mulher claramente fora de lugar naquele ambiente humilde. Pedro! Ela gritou de longe. Sabe que palhaçada é essa? Isabela, o que você está fazendo aqui? Vim buscar meu noivo. Ela parou na frente dos dois, ignorando completamente Luciele. Você enlouqueceu? Desaparecer assim, preocupar todo mundo, cancelar nossos... compromissos. Isabela, precisamos conversar. Claro que precisamos, ela olhou ao redor com desdém. Mas não aqui, neste lugar. Vamos embora agora mesmo. Eu não vou embora. Como assim, não vai embora? Isabela finalmente notou Luciele estudando-a de cima a baixo. E quem é essa? Pedro respirou fundo. Havia chegado o momento da verdade.
Isabela, esta é Luciele, a mulher que eu amo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela olhou de Pedro para Luciele, tentando processar a informação. A mulher que você ama, ela repetiu lentamente. Pedro, você bateu a cabeça? Essa pessoa obviamente não é do nosso nível social. Isabela, Pedro começou, a voz carregada de advertência. Não, Pedro, Isabela explodou. Não vou ficar aqui ouvindo você dizer que ama uma... Ela olhou para Luciele com desprezo. Uma qualquer. Cuidado com as palavras, Pedro disse perigosamente baixo. Luciele, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Isabela é? Sua voz estava calma, mas havia aço nela. Pedro é livre para escolher. Se ele disse que me ama, talvez você devesse respeitá-lo. Respeitar? Isabela riu sarcasticamente. Você realmente acha que vai conseguir roubar meu noivo com essa carinha de coitadinha? Ninguém está roubando ninguém. Luciele respondeu com dignidade. O amor não se rouba. Ou existe ou não existe. Amor? Isabela se virou para Pedro. Pedro, me diga que isso é uma crise temporária. Uma dessas fantasias masculinas que passa logo. Não é fantasia, Isabela. E não vai passar. Por causa dela? Isabela apontou para Luciele, como se ela fosse algo nojento. Pedro, olhe bem para ela. Olhe para onde você está. É isso que você quer? Trocar nossa vida, nossa posição social, nosso futuro por... Isso? Isabela, você está sendo desrespeitosa. Desrespeitosa? Isabela estava ficando histérica. Eu que estou sendo desrespeitosa? Você desaparece 2 dias antes de uma reunião importante sobre nosso casamento para ficar com o quê? Uma voz infantil interrompeu a discussão. Todos se viraram e viram Leonardo parado na esquina, claramente tendo voltado da escola mais cedo. Seus olhos verdes estavam fixos em Isabela, mas havia confusão em seu rosto ao ver os adultos discutindo. Leonardo, Luciele se adiantou. Meu amor, você chegou cedo. A professora cancelou a última aula. Ele disse, mas seus olhos não saíam de Isabela. Então, com a honestidade brutal das crianças, perguntou, quem é a moça brava? Isabela olhou para a criança e seus olhos se arregalaram. Mesmo uma pessoa cega conseguiria ver a semelhança entre Leonardo e Pedro. Pedro, ela disse lentamente, essa criança, ela tem seus olhos. Isabela, essa criança é sua? A voz de Isabela estava ficando mais aguda a cada palavra. Pedro olhou para Leonardo, que os observava com curiosidade, e tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Sim, ele disse claramente, Leonardo é meu filho. Isabela cambaleou como se tivesse levado um tapa. Seu filho? Há quanto tempo você tem um filho? Ele tem 4 anos. 4 anos? Isabela fez os cálculos rapidamente. Isso significa que quando nós começamos a namorar, eu não sabia da existência dele. Pedro disse rapidamente. Luciele nunca me contou. Isabela se virou para Luciele com uma fúria assassina. Você escondeu o filho dele e agora aparece para destruir nosso casamento? Eu não vim atrás de ninguém, Luciele respondeu calmamente. Foi Pedro quem me encontrou. Mentirosa. Você planejou tudo isso. Isabela, pare. Pedro se colocou entre as 2 mulheres, mas Isabela estava além da razão. 5 anos de relacionamento, meses de preparativos de casamento, toda a sua vida planejada estava desmoronando por causa de uma mulher simples do interior e seu filho. Você vai escolher, ela disse para Pedro, a voz tremendo de raiva. Ou eles ou eu, mas não vou dividir você com ninguém. Não há o que escolher, Pedro respondeu suavemente. Isabela, sinto muito, mas não posso me casar com você. Por causa dela? Por causa de uma empregada e um filho bastardo? A palavra bastardo, referindo-se a Leonardo, fez Pedro ver vermelho. Saia daqui, ele disse, a voz perigosamente baixa. Agora. Pedro, você vai se arrepender, Isabela ameaçou. Quando perceber o erro que está cometendo, vai vir me procurar, mas pode ser tarde demais. Essa é uma possibilidade com a qual vou ter que conviver.
Isabela olhou uma última vez para Luciele, depois para Leonardo e finalmente para Pedro. Você perdeu a chance de ter tudo. Espero que ela valha a pena. Vale, Pedro disse sem hesitar. Isabela entrou no carro e partiu em alta velocidade, deixando uma nuvem de poeira e o cheiro de pneu queimado. Leonardo, que havia assistido a tudo em silêncio, se aproximou de Pedro. Papai, a moça brava não gostou de mim? Pedro se ajoelhou e abraçou o filho. Não é nada com você, meu menino. Às vezes os adultos ficam tristes quando as coisas mudam. Mas você não vai embora por causa dela, vai? Pedro olhou para Luciele, que estava pálida e visivelmente abalada. Não, Léo, eu não vou embora. Mas mesmo enquanto fazia essa promessa para o filho, Pedro sabia que a tempestade estava apenas começando. Isabela não desistiria facilmente, e sua família ainda não sabia de nada. A guerra pela sua felicidade estava apenas começando. Após a partida de Isabela, um silêncio pesado pairou sobre a pequena rua. Pedro ainda segurava Leonardo nos braços, enquanto Luciele permanecia parada, visivelmente abalada com o confronto que acabara de presenciar. Mamãe, por que você está triste? Leonardo perguntou, estendendo os braços para ela. Não estou triste, meu amor. Luciele mentiu, pegando o filho no colo. Só um pouco cansada. Pedro se aproximou deles, mas Luciele deu um passo para trás. Luciele, Pedro, você precisa ir embora, ela disse baixinho. Agora mesmo, antes que seja tarde demais. Tarde demais para quê? Para você voltar atrás, para consertar as coisas com Isabela, para salvar sua vida. Minha vida estava perdida há 5 anos. Vocês é que me salvaram. Antes que Luciele pudesse responder, outro carro se aproximou. Desta vez era uma limusine preta com motorista. De dentro saiu uma mulher elegante e imperiosa, que Pedro reconheceu imediatamente. Margarete Azevedo havia chegado. Meu Deus, Pedro murmurou. Como ela descobriu onde estou? Isabela, Luciele respondeu com amargura. Aposto que ela ligou para sua mãe no caminho. Margarete caminhou em direção a eles com a postura rígida de uma rainha ofendida. Seus olhos percorreram o ambiente simples com evidente desdém, antes de se fixarem em seu filho. Pedro Henrique, que escândalo é esse? Ela disse sem preâmbulos. Mãe, o que está fazendo aqui? Vim buscar meu filho antes que ele cometa a maior loucura de sua vida. Margarete olhou para Luciele e Leonardo com frieza. Então estes são os responsáveis por toda essa confusão. Leonardo se escondeu atrás da mãe, intimidado pela presença imponente da mulher. Mãe, não fale assim na frente da criança. Criança? Margarete riu sarcasticamente. Você realmente acredita que esse menino é seu filho? Pedro, pelo amor de Deus, qualquer mulher desesperada poderia inventar uma história dessas para se aproveitar de você. A acusação fez Luciele ficar lívida. Senhora, eu não estava falando com você. Margarete a cortou friamente. Pedro, entre no carro, agora. Vamos resolver essa situação de uma vez por todas. Não vou a lugar nenhum. Você perdeu completamente o juízo? Margarete explodiu. A Isabela me contou tudo. Você cancelou o casamento por causa de uma empregada doméstica e uma criança que nem sabemos se é realmente sua. Ela é minha empregada doméstica, Pedro corrigiu, sua voz ficando perigosamente baixa. Era. E Leonardo é meu filho. Sim? Prove, Margarete desafiou. Como? Exame de DNA. Se esse menino for realmente seu filho, faremos um acordo financeiro justo com essa moça. Mas você volta para casa e se casa com Isabela. Mãe, você não entendeu. Eu amo a Luciele. Amor. Margarete riu amargamente. Pedro, você confundiu gratidão sexual com amor. Essa mulher foi esperta. Engravidou de você para garantir o futuro dela. Chega, Pedro gritou, fazendo Leonardo se assustar e se agarrar mais forte na mãe. Não aceito que fale assim da mulher que amo e do meu filho. Seu filho? Margarete olhou para Leonardo pela primeira vez com atenção. Quando viu os olhos verdes idênticos aos de Pedro, sua expressão mudou ligeiramente. Mesmo que seja seu filho, isso não significa que você deve destruir sua vida.
podemos dar uma educação adequada a essa criança longe de você. Nunca, Pedro disse firmemente. Pedro, seja racional. Você vai jogar tudo fora? Sua posição social, seus negócios, seu futuro? Por quê? Por uma paixão que vai passar? Porque pela primeira vez na vida eu sei o que é ser feliz. Margaret estudou o rosto do filho e viu algo que a surpreendeu. Determinação, uma força que ela nunca havia visto nele antes. Pedro, você sempre foi um filho obediente, sempre fez o que era melhor para a família. E olhe no que isso me transformou, um homem vazio, frio, incapaz de sentir qualquer coisa real. Melhor isso do que ser um pária social. Mãe, Pedro se aproximou dela falando mais suavemente. Eu te amo, você é minha mãe e sempre será. Mas não posso mais viver a vida que você planejou para mim. E se eu te deserdar? E se cortar todos os seus recursos? Pedro olhou para Luciele e Leonardo, depois voltou para sua mãe. Então eu vou trabalhar com minhas próprias mãos se for preciso, mas não vou abrir mão da minha família. Margaret ficou em silêncio por um longo momento, estudando o filho. Finalmente, olhou para Luciele. E você? Perguntou, friamente. O que tem a dizer sobre tudo isso? Luciele respirou fundo. Aquele era o momento mais importante de sua vida. Senhora Margaret, eu nunca quis causar problemas para Pedro. Quando descobri que estava grávida, saí da vida dele, justamente para não prejudicá-lo. Então por que não fez isso de novo agora? Porque... Luciele olhou para Pedro, depois para Leonardo. Porque nosso filho merece ter um pai. E eu cansei de ter medo. Medo de quê? Medo de não ser boa o suficiente. Medo de que um dia Pedro se arrependesse de mim. Medo de que o amor não fosse suficiente para superar todas as diferenças entre nós. E agora não tem mais medo. Luciele olhou nos olhos de Pedro e viu 5 anos de dor, solidão e arrependimento. Viu também amor verdadeiro, determinação e a promessa de um futuro que ela havia sonhado, mas nunca ousado esperar. Ainda tenho medo, ela admitiu. Mas tenho mais medo de perder a chance de ser feliz de novo. Margaret observou a interação entre os dois e, pela primeira vez em décadas, viu o filho realmente apaixonado. Não pela conveniência, não por obrigação, mas por amor verdadeiro. Pedro, ela disse finalmente, você tem certeza absoluta do que está fazendo? Mais certeza do que já tive de qualquer coisa na vida. E você está disposto a enfrentar todas as consequências? O escândalo, os negócios que podem ser perdidos, a vida completamente diferente? Estou. Margaret suspirou profundamente, como se estivesse carregando o peso do mundo. Então que Deus os abençoe, ela disse surpreendentemente. Porque vocês vão precisar. Pedro a olhou chocado. Mãe? Pedro, eu sempre quis sua felicidade. Talvez tenha me confundido e pensado que felicidade significava status social e dinheiro. Mas olhando para você agora, ela fez uma pausa. Você está diferente, mais vivo. Isso significa que você é um adulto e pode tomar suas próprias decisões. Mesmo que eu não concorde completamente, não vou abandonar meu filho. Pedro se aproximou da mãe e a abraçou. Obrigado, mãe. Não me agradeça ainda. Margaret se soltou do abraço e olhou para Luciele. Jovem, se você fizer meu filho sofrer, terá que se haver comigo. Eu nunca faria Pedro sofrer intencionalmente. Luciele respondeu com dignidade. E você, Margaret? Se dirigiu a Leonardo, que ainda se escondia atrás da mãe. Venha cá, menino. Leonardo olhou para Pedro, que acenou encorajadoramente. Devagar, o menino se aproximou de Margaret. Você sabe quem eu sou? Ela perguntou, ajoelhando-se na altura dele. A vovó do papai? Leonardo perguntou timidamente. Isso mesmo, e isso me faz sua avó. Margaret disse, e pela primeira vez, seu rosto se suavizou. Você gostaria de conhecer sua casa em São Paulo? Os olhos de Leonardo se iluminaram. Posso, mamãe? Ele perguntou para Luciele,
Isso é muito gentil da sua parte, senhora Margaret. Luciele gaguejou. Margaret está bem. Vamos ser família, afinal. Pedro olhou ao redor para sua mãe, que estava tentando aceitar a nova realidade. Para Leonardo, que finalmente tinha uma avó. Para Luciele, que parecia não acreditar que tudo isso estava realmente acontecendo. Então, ele disse, pegando a mão de Luciele. O que acham de irmos para São Paulo? Todos juntos? Pedro, você tem certeza? Luciele perguntou uma última vez. Nunca tive tanta certeza de nada na vida. E Isabela? Isabela vai encontrar alguém que a ame como ela merece. Alguém que não seja eu. Luciele olhou para Leonardo, que segurava a mão de Margaret, e fazia 1000 perguntas sobre a casa em São Paulo. Olhou para Pedro, que a observava com tanto amor que ela sentiu seu coração se aquietar finalmente. Está bem, ela disse suavemente. Vamos para São Paulo. Pedro a beijou ali mesmo, na frente de sua mãe, de seu filho, de toda a rua. Foi um beijo de promessa, de recomeço, de amor que havia resistido a 5 anos de separação e finalmente triunfara. Quando se separaram, Leonardo aplaudiu. Papai e mamãe se beijaram, como nos filmes. Melhor que nos filmes. Pedro disse, abraçando os dois, porque isso é real. Naquela tarde eles fizeram as malas. Não havia muito para levar. Algumas roupas, os desenhos de Leonardo, a foto amarelada que Luciele guardava há 5 anos. Mas estavam levando o mais importante, uma família reunida depois de muito tempo separada. Quando a limusine partiu, de Santa Rita do Sapucaí, Leonardo estava no colo de Pedro, contando histórias para a avó enquanto Luciele observava pela janela a cidade que havia sido seu refúgio se afastando. Não sentia tristeza, apenas gratidão por ter encontrado a coragem de aceitar a felicidade que a vida estava oferecendo. Pedro segurou sua mão. Não se arrepende? Ele perguntou baixinho. De quê? De ter guardado o segredo por tanto tempo. Luciele olhou para Leonardo, que ria de alguma coisa que Margarete havia dito, e depois para Pedro. Não, ela disse, porque se tivesse contado antes, talvez você não estivesse pronto. Talvez nós não estivéssemos prontos. Às vezes, as coisas acontecem no tempo certo, mesmo quando parece que é tarde demais. Você acha que vamos conseguir? Com todas as diferenças, todas as dificuldades? Eu acho, Luciele sorriu, que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito. E enquanto a limusine seguia em direção a São Paulo, em direção a um futuro incerto, mas cheio de possibilidades, Pedro soube que havia tomado a decisão certa. Pela primeira vez em sua vida, estava indo para a casa de verdade, não para uma mansão vazia, mas para onde estivesse sua família. O menino dos olhos verdes havia finalmente encontrado seu pai. A mulher que havia amado em silêncio por 5 anos havia encontrado sua coragem, e o homem que pensava estar condenado à frieza eterna havia descoberto que seu coração ainda sabia como amar. Nem tudo seria fácil. Haveria obstáculos, julgamentos, momentos difíceis, mas eles enfrentariam tudo juntos, como uma família de verdade. E isso, Pedro sabia, era mais valioso que qualquer riqueza ou status social que pudesse ter perdido. O amor havia vencido finalmente. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.